Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão e vou falar com você, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, sobre os vírus. Bom, quais são os principais objetivos da aula de hoje? Com essa aula, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender o que é um vírus e como é a estrutura desse vírus. Entender também as principais características e doenças, quais são as doenças causadas pelos vírus. E também gostaria que você pudesse identificar a utilidade dos vírus, entender por que os vírus também podem ser úteis para nós. Vamos lá. Bom, para começar, os vírus são seres vivos muito pequenos. Isso se você considerá-los seres vivos. Então eles são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes menores do que bactérias. Inclusive existem vírus capazes de infectar bactérias. Isso mesmo. Você acha que então vírus só infecta ser humano? Não. Vírus também são capazes de infectar bactérias. Engraçado isso, né? Dá a ideia de, olha, a bactéria vai ficar doente. É uma ideia bem interessante. E eles podem ser vistos apenas usando um microscópio eletrônico. É um microscópio muito poderoso mesmo. Um microscópio comum desses de laboratório, que às vezes você pode ter até na sua escola, e esse microscópio não é o suficiente para enxergar um vírus. Bom, o que mais que nós podemos falar sobre os vírus? Os vírus são estruturas muito simples, por isso que no começo eu falei ali, se você considerá-los seres vivos, porque existem cientistas que acreditam que os vírus são seres vivos. E outros acreditam que não. Por que isso? Veja de que é composto um vírus. Eles são constituídos basicamente por uma cápsula de proteínas, e dentro dessa cápsula de proteínas ele vai ter um material genético, que pode ser ou DNA ou RNA. Então imagina, o vírus é só uma capazinha de proteína com DNA dentro. Ou, se não for DNA, RNA, nunca os dois. Ou seja, o vírus nem é uma célula. E nós vamos indo falando sobre essas características aqui ao longo da aula, e você decide sozinho aí se você considera o vírus ser vivo ou não. Essa eu vou deixar para você. Bom, certos vírus vão conter um envoltório ou envelope externo ao capsídeo. Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou envelopados. Então, além de ter aquela estrutura proteica e um DNA ou RNA dentro, ele ainda vai ter um envelope ao redor aí da sua estrutura. Não são todos os vírus, são alguns grupos de vírus, ok? E aqui eu estou mostrando essas estruturas. Vamos olhar aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vamos olhar aqui primeiro esse vírus aqui. O branco não pegou bem, né? Aqui, ó. Pronto. Esse vírus aqui, ó, ele vai ter o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Tá aqui o ácido nucleico, de verdinho aí. Ele vai ter o capsídeo, que é essa capa proteica. Deixa eu trocar a cor aqui. Pronto. Essa capa proteica aqui. E nós temos também esse vírus abaixo aqui, que também tem o ácido nucleico, está aqui, né? Essa parte aqui de verde. Também tem o capsídeo, está aqui. Só que esse aqui tem um envelope nuclear. Então, nós temos esses dois tipos de vírus. Vírus nu ou vírus envelopado. São duas possibilidades dentro dos grupos de vírus. Ok. Continuando aí. Então, quais são essas características gerais dos vírus e que, inclusive, estão relacionadas com essa discussão do vírus ser ou não ser um ser vivo? Primeiro que eles são acelulares, não possuem células, certo? Não possuem metabolismo próprio. Isso está diretamente relacionado a não ter célula, porque uma célula ela é cheia de organelas dentro, certo? Tem mitocôndrias que têm função de respiração, tem complexo de Golgi, tem ribossomos. Vírus não tem nada disso, porque ele não forma uma célula sequer.
Se ele não tem nada disso, ele não tem metabolismo, ele não tem essas organelas que ajudam ele a produzir as próprias proteínas, nada disso. Então o vírus é uma partícula, não é uma célula. Eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Se ele não tem metabolismo, se ele não é uma célula, ele precisa sempre estar dentro de uma célula. Então, isso faz com que todos os vírus sejam parasitos intracelulares obrigatórios. É isso ou não tem replicação viral, não vão formar novos vírus. E tem reprodução dependente do hospedeiro, que é uma consequência de não ter metabolismo. Se ele não tem metabolismo, ele é inerte, né? Ele é uma partícula ali que, se tiver aqui em cima da minha mão, está paradinha aqui, não se movimenta, não faz nada, não tem célula, não faz nenhuma função metabólica. Então ele precisa de estar dentro de uma célula, por isso que ele precisa de infectar, né? Ou seres humanos ou outros organismos, para usar a maquinaria da célula, desse hospedeiro, para produzir novas proteínas virais, para produzir novos vírus. E é claro, então, para se reproduzir. Agora vamos falar de doenças causadas por vírus, ok? É importante saber que os vírus são capazes de causar, de infectar bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. Então, se nós pensarmos no vírus como um micro-organismo, os vírus são os menores micro-organismos que existem, né? Ou pelo menos são dos menores micro-organismos que existem, e eles são capazes de infectar outros micro-organismos. Protozoários, como eu posso citar de protozoário aqui, Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, Plasmódio, que causa malária, são protozoários. Fungos, nós temos como fungo cogumelo, super famoso cogumelo. Nós temos a Saccharomyces cerevisiae, desculpa pelo nome, amiga intérprete. Nesse caso é usado para fazer cerveja, né? Usado na fermentação, na nossa indústria. São exemplos de fungos. Plantas aí é fácil, né? Vocês já conhecem vários exemplos. E animais, vários exemplos, inclusive nós, eu sempre gosto de lembrar isso. Lembre-se, somos animais, fazemos parte desse grupo. Então os vírus são capazes de infectar qualquer um desses grupos. Não é o mesmo vírus não, tá, gente? A gente está vivendo uma situação aí da Covid-19, né? Que tem o coronavírus. O coronavírus não é capaz de infectar planta, fungo, protozoário. Não. Cada tipo de vírus, cada família de vírus, cada grupo de vírus, ele tem uma especificidade. Vírus que infecta planta não infecta animal. Isso não é comum. A gente vê que existe até dificuldade de vírus que infectam certos animais. Não é qualquer animal que ele infecta, não. Tem vírus que só infecta cachorro. Tem vírus que só infecta primatas, como seres humanos e macacos. Existe uma especificidade aí, que fique claro isso. Bom, vamos ver aqui algumas doenças causadas por vírus aí muito importantes que nós conhecemos bem. Nós temos como doenças aí que são ruins para nós, né, que causam danos à população humana. Nós temos vírus que causam cachumba, rubéola, raiva, sarampo, a famosa dengue, que a gente se preocupa todo ano aí de eliminar os mosquitos da dengue, se prevenir, gripe e resfriado aí, que estão presentes na população mundial. Todos os anos as pessoas gripam, as pessoas sofrem de resfriados, estão conosco aí há provavelmente milhares de anos. Herpes, as pessoas costumam muito se lembrar daquele sapinho na boca, né, que dá na boca das pessoas, é um tipo de herpes. Febre amarela também, que nós brigamos contra a febre amarela aí todo ano, junto com essa briga aí nessa luta contra a dengue também. AIDS, né, que é uma doença causada pelo vírus HIV, também muito famoso, uma doença sexualmente transmissível. A poliomielite, que a gente se preocupa tanto com a vacinação, muito importante a vacinação contra essa doença. E eu tive que incluir, obviamente, esse ano aqui, nessa aula, Covid-19, que é o assunto atual e que nós estamos vivendo agora. Toda vez que o professor fala de vírus, é muito comum
ele entrar com esse assunto aqui, e eu vou entrar com esse assunto porque realmente é muito pertinente, tem tudo a ver. É falar de alguns conceitos como epidemias, endemias e pandemias. O que seria uma epidemia? Aqui está da seguinte forma, ó. Quando uma determinada doença se espalha rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. Então, o próprio coronavírus, inclusive, quando começou lá na China, enquanto estava apenas na China, a doença Covid-19 atingindo cada vez mais pessoas, ou seja, o coronavírus estava infectando mais e mais pessoas, na China a gente tinha uma epidemia. Uma epidemia na China, ok? Então essa é a ideia de epidemia. Num local específico, um grande crescimento, né, dos números de casos daquela doença. Endemias. Endemia é quando uma doença se mantém em frequência praticamente constante em uma determinada região. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos muitas regiões aqui em Minas que são endêmicas para a doença dengue. Ou seja, todo ano aquelas regiões têm números altos de casos de dengue, ou seja, é endêmica. É como se já se pertencesse àquela região e ano após ano nós temos casos dessas doenças naquela região. Então a gente fala de endêmico, diferente de epidêmico. Epidêmico, a doença surge ali naquela região, aumenta muito o número de casos e depois tende a cair. Endêmica não, a gente tem o ano inteiro numa região aquela doença acontecendo, sendo transmitida entre as pessoas ou por vetores, mosquitos, entre outros tipos de vetores. E finalmente as pandemias. Lembra que eu falei que a epidemia, o caso do coronavírus, enquanto ele estava na China, era uma epidemia. Naquela região da China, uma doença que se alastrou rapidamente. Quando passou a atingir outros continentes, ele saiu da China, atingiu a Europa, chegou aqui nas Américas. Então nós temos uma doença que está espalhada no mundo como um todo, né, em vários continentes. Aí nós temos uma pandemia, ok? Essa é a ideia de pandemia, diferente de epidemia e endemia. Vacinas, outro assunto importante. As vacinas, elas começaram a ser produzidas a partir de experimentos de um inglês chamado Edward Jenner. Ele utilizou uma vacina contra a varíola, foi o primeiro a produzir uma vacina. Então, a varíola, ela foi erradicada por causa da vacinação. E aí nós entendemos o tanto que a vacinação é importante. Erradicar uma doença é acabar com ela. É claro que é uma palavra forte, né? Mas essa é a ideia de erradicação. Então, a ideia de vacina basicamente é o seguinte. Vou contextualizar com a nossa realidade de novo. O que é as vacinas que estão sendo produzidas para o coronavírus? Porque aí você vai ter uma visão geral do que seria uma vacina. Vou aqui desenhar o que seria um coronavírus. Tá? Muito mal feito, só para vocês entenderem. Aqui seria uma molécula de RNA, na verdade não é dupla fita, então deixa eu dar uma apagada aqui. Uma molécula de RNA. Esse vírus ele vai ter aqui diversas proteínas aqui na sua superfície. Eu coloquei aqui essas branquinhas, vou colocar essa amarela. Tá aí, essas proteínas. E esse vírus, quando ele infecta uma pessoa, a pessoa ela vai produzir anticorpos contra esse vírus, mas ela precisa de entrar em contato com esse vírus primeiro. E as pessoas têm falado muito de anticorpos, mas a resposta imunológica não se resume só em anticorpos. Existem células de defesa que podem agir diretamente nos vírus e nos organismos que nos infectam também. Então a resposta imunológica não é só a produção de anticorpos. Inclusive os anticorpos são produzidos por um tipo de célula do sistema imunológico. Então o sistema imunológico tem muito a ver com células de defesa agindo para defender aquele organismo. Acontece que quando pensando nos anticorpos que são os mais falados, o anticorpo ele é capaz de se ligar em alguma dessas proteínas. Então, eu representei isso aqui, é o anticorpo, tá?
se ligando a uma das proteínas. E aí, células que produzem esse anticorpo vão começar a ser produzidas em maior quantidade no nosso corpo. E aí nosso corpo, rapidamente, vai ter vários anticorpos capazes de se ligar nessa proteína do vírus. Isso se você for infectado pelo vírus. Mas existe uma outra possibilidade, que é a da vacina. Para que ser infectado pelo vírus se eu posso deixar o meu organismo entrar em contato apenas com... Opa, acabou a borrachinha. Apenas com a proteína de interesse, né? Uai, eu fiz alguma coisa errada. Agora imagine que eu tenho anticorpos que vão ser produzidos bastando apenas que eu coloque no organismo da pessoa apenas a proteína que está presente no vírus. Ou seja, eu não vou causar a infecção da pessoa. Eu vou tirar alguma substância, alguma parte do vírus que pode ser usada para estimular a produção de anticorpos no corpo da pessoa. Essa é a ideia geral de vacinas. Você pode usar proteínas, você pode usar outras substâncias presentes no vírus para deixar aquela pessoa imunizada, previamente protegida. Porque quando vier o vírus de verdade, ela já tem anticorpos contra algumas partes do vírus. É isso que é vacina, essa é a ideia de vacina. Vacina pode até ser feita com o vírus inteiro, mas aí é um vírus atenuado, é um vírus fraco, tá? E é assim que se faz vacina. Basicamente, essa é a ideia geral. É bom que vocês saibam disso, principalmente com a realidade que estamos aí vivendo hoje. Bom, eu gosto sempre de falar que os micro-organismos não são simplesmente vilões, que sempre vai existir vantagem na utilização pelos seres humanos, na utilização desses micro-organismos. É o caso do vírus também. No caso de bactérias, protozoários e fungos, a minoria causa doença a seres humanos ou em outros seres vivos. Já os vírus, por serem parasitos intracelulares obrigatórios, eles sempre precisam de invadir células do hospedeiro. Então a tendência é que os vírus quase sempre causem danos ao seu hospedeiro, seja um ser humano ou não. Só que o ser humano consegue utilizar os vírus na biotecnologia, por exemplo, em terapias gênicas, em que você consegue colocar dentro de uma célula um gene que você quer que aquela célula expresse para curar uma doença. Por exemplo, inserir numa célula humana o gene da insulina, para aquela pessoa produzir insulina, que tem a ver com diabetes. Isso só é possível porque tem os vírus, porque os vírus podem ser usados para levar esse material genético para dentro da célula de um hospedeiro. Vírus também pode ser usado em controle de pragas. Você tem uma praga lá, uma lagarta, que faz muito mal para a sua plantação, acaba com a sua horta. Sua horta não, perdão, normalmente isso é usado em larga escala, na grande agricultura. E aí você pode ter alguns vírus que eliminam essas pragas daquela cultura. Tem que ser muito bem estudado para utilizar dessa forma, mas é possível sim. Então tem utilidade também, o vírus não é apenas um ser cruel, certo? Então é isso que nós falamos hoje, vamos só aqui recordar rapidamente. Nós falamos que os vírus são acelulares, não possuem células. Os vírus podem causar doenças, sim. Nós falamos de vacinas, a importância de vacina para a gente se prevenir antes de entrar em contato com vírus ou com outros patógenos. Mas também falamos aqui que os vírus têm utilidade na biotecnologia, na indústria médica e farmacêutica. E para você eu deixo a seguinte questão. Os vírus não têm célula. Os vírus não têm metabolismo próprio. Os vírus, até para gerar mais partículas de vírus, precisam de estar dentro de outra célula, uma célula que faça tudo para ele. Esses são os pontos de vista que fazem com que o vírus não seja considerado ser vivo. Só que os vírus são formados por proteína e DNA, ou proteína e RNA, que são moléculas presentes em seres vivos. E essa eu deixo para você. Você considera os vírus seres vivos? Sim ou não? É isso que eu queria falar com vocês. Aqui estão algumas referências bibliográficas, caso você queira aprofundar no assunto. No mais, bons estudos!